Fala pessoal, mais uma vez trazendo um conteúdo aqui para vocês. Hoje eu estou aqui acompanhado do meu grande amigo, grande professor, Dr. Moisés Germano. Mais uma vez, muito obrigado por me receber. Nós já fizemos esse bate-papo algumas outras vezes, né? E é sempre uma satisfação muito grande para mim poder trocar uma ideia com você e levar um pouco do seu conhecimento para as pessoas que nos acompanham ali. Obrigado, professor. Imagina, o prazer é meu em estar trocando essas informações, né? E tenho certeza que pode contribuir com vários profissionais da área da prescrição do treinamento, do exercício e que atuam aí com essa população, né? Então vamos conversar um pouquinho. Hoje a gente vai falar especificamente da prescrição de treinamento para pessoas acometidas com algumas patologias específicas, né? Hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças relacionadas à síndrome metabólica de uma forma geral, também a obesidade. A gente vai bater um papo um pouquinho sobre isso, né? Para iniciar, professor, eu queria fazer uma pergunta para você relacionada à recomendação de exercício para essa população. Por exemplo, que tipo, que característica de exercício a gente deve começar, se é que existe uma que é melhor do que a outra? Legal, uma pergunta super interessante, né, Renan? Hoje a gente sabe que um grande número de pessoas no nosso país ou no mundo são acometidas por essas doenças metabólicas, doenças crônicas, degenerativas e inflamatórias, né? Como a obesidade, a hipertensão, o diabetes, entre outras doenças, a aterosclerose, e que podem resultar em inúmeras outras doenças, inclusive o câncer. Já existe uma correlação sobre isso, essas doenças metabólicas influenciando até mesmo no surgimento do câncer, né? A literatura científica ela tem investigado e nós temos hoje algumas recomendações sobre a prescrição do exercício e do treinamento para esse tipo de população. A recomendação que normalmente é mais comum você ver os profissionais falarem, recomendarem, são as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que traz para nós recomendações sobre intensidade, volume, né, frequência semanal, modalidades que podem ser realizadas para essas populações, né? O Colégio Americano, então, ele coloca para nós que é interessante que pessoas obesas ou até mesmo pessoas hipertensas, adultos em geral que possuem algum tipo dessas patologias, que acumule, né, entre 75 a 150 minutos de exercício físico, de atividade física, de movimento ao longo da semana. Essas recomendações de tempo, né, 75 minutos a 150 minutos, variam com atividades com intensidades moderadas a intensidades mais vigorosas, né? Então, intensidades moderadas estão ali entre 40% a 70% da capacidade do indivíduo, seja ela dos níveis de força ou seja ela das capacidades cardiorrespiratórias, né? E mais vigorosas estão aí acima de 70% até 100% ou até mesmo intensidades que são supramáximas, né? Em algumas situações. Mas é recomendado, né? Então, essa variação de tempo de 75 minutos, se as atividades forem mais vigorosas durante a semana, ou 150 minutos se as atividades forem mais moderadas, acumuladas ao longo da semana. Eles também colocam como opção que você pode fazer 150 minutos que seja uma parte mais vigorosa, uma parte mais moderada, né? Então isso também cabe ao profissional de educação física avaliar e verificar, baseado nas informações que tem do aluno, como ele pode proceder, ou seja, qual é o volume de tempo que ele pode dedicar por semana, né, a esse aluno, esse cliente, esse aluno, esse paciente pode destinar a realizar de exercício físico. Se ele pode 75 minutos, 150 minutos ou às vezes mais. Às vezes você pode ter uma pessoa que pode acumular até lá 300 minutos de atividade física moderada a vigorosa por semana, o que é mais recomendado ainda e parece trazer maiores benefícios ainda. Então isso é um ponto. O outro ponto sobre
o que seria, né, melhor, que é uma das coisas que nós mais ouvimos dos nossos alunos na graduação e na pós-graduação, né? O aluno chega para a gente sempre perguntando o que é melhor fazer, né? E a gente sempre responde que talvez não exista o que é melhor. Talvez exista o que é mais adequado para aquela pessoa naquela situação. Por quê? Porque a recomendação do Colégio Americano é importante? Sim, mas talvez ela não seja aplicável a todas as pessoas, né? A rigorosamente todas as pessoas que possuem uma ou mais dessas patologias que representam um ou mais fatores de risco para essas pessoas, né? E por que a recomendação não é aplicada, possivelmente, para todas as pessoas que possuem alguma desse tipo de patologias ou algum desses tipos de fatores de risco, né, para a saúde? Porque é necessário verificar a aptidão cardiorrespiratória de cada indivíduo, os níveis de força que cada indivíduo tem, os níveis de resistência de força que cada indivíduo tem, que são capacidades físicas muito importantes que precisam ser desenvolvidas para essas pessoas. Muitas vezes a gente olha essa recomendação de 75 a 150 minutos de atividade física, de exercício, mas a gente não pensa no desenvolvimento de capacidades físicas, como força, como resistência, como potência, como capacidade aeróbia e anaeróbia. A gente só pensa nesse volume de tempo e não necessariamente a gente está montando ou executando um programa de treinamento que desenvolve essas capacidades físicas, né? E isso é muito importante porque uma pessoa com maiores níveis de força é uma pessoa com maior condição de saúde. Uma pessoa com maiores níveis de resistência é uma pessoa que possui mais condições, mais aptidão de saúde. Uma pessoa com maiores níveis de aptidão cardiorrespiratória é uma pessoa com menores chances de mortalidade, né? Isso a literatura mostra claramente para nós. Então, desenvolver capacidades físicas talvez seja mais importante do que efetivamente qual tipo de modalidade eu vou usar, qual é melhor, qual não é, ok? Bom, pegando esse gancho, a gente tem uma construção de uma ideia que a gente não pode falar que está errada, mas que talvez ela precise ser revista pela nossa classe por algumas pessoas, que é da prescrição predominantemente do exercício aeróbio, de que ele é melhor, tem uma supremacia muito grande em relação ao treinamento de força, mas você está colocando da gente observar as capacidades físicas. E eu percebo que na maioria das pessoas, principalmente as que já estão com a idade mais avançada, a disfunção, né, vamos dizer assim, principalmente do sistema musculoesquelético, ela aparece. E aí eu nem consigo programar, prescrever para ela 300 minutos de atividade aeróbica. Perfeito, né? É muito fácil dizer, como a gente está discutindo aqui, é muito fácil dizer que o indivíduo precisa realizar entre 75, 150 minutos ou 300 minutos acumulados de exercício físico por semana, mas ele não tem condição motora, né, para realizar esse volume de exercícios físicos por semana, né? Então é muito fácil eu falar, não, olha, vamos fazer uma caminhada moderada, e vamos acumular 150 minutos de caminhada por semana, porque eu vou estar dentro da recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Mas às vezes o sujeito não tem condição muscular, ligamentar, né, tendinosa, óssea, articular, não tem condições suficientes de desempenhar essa função motora em todo esse volume, né? Por quê? Como você disse, ao longo do envelhecimento, o processo de sarcopenia é muito claro para a gente, né? Ou seja, existe redução significativa da massa muscular ao longo do envelhecimento. Se existe redução da massa muscular, existe redução dos níveis de força, existe redução da capacidade funcional. E para o idoso, isso significa a redução da funcionalidade e da independência nas atividades de vida diária, nas atividades mais simples do dia a dia. Então, muitas vezes, antes de eu pedir para ele ir lá fazer um exercício aeróbio, que talvez seja o mais recomendado, ou o que por muitos anos foi muito recomendado para enfrentar, atacar essas doenças metabólicas como uma ferramenta, né, de combate,
Mas se esse indivíduo não tem níveis de força suficiente, não tem uma capacidade de resistir por um longo período, né, um período maior, de modo que ele tenha um gasto energético significativo para influenciar na balança do quanto consome, no quanto gasta para pensar no emagrecimento, por exemplo, ou influenciar num tempo significativo de exercício para que ele possa ter os efeitos de diminuição da glicose sanguínea, os efeitos de diminuição da pressão arterial pós-sessão. Por quê? Porque se ele tem baixos níveis de força, baixos níveis de resistência, ele vai permanecer pouco tempo em esforço. Pouco tempo em esforço, a gente pode ter menos resultados. Então, talvez seja interessante preparar, né, o repertório motor, ganhar força, ganhar resistência, ganhar habilidades motoras, né, equilíbrio muscular, potência muscular, para que eu possa efetivamente estar apto a conseguir realizar esforços no maior tempo, né? E a chance de ter melhores adaptações, consequentemente, são muito maiores. São muito maiores, porque daí você já consegue progredir mais com a intensidade, progredir mais com o número de exercícios, para o treinamento de força, o número de séries, porque o sujeito já consegue resistir mais, né? Então você consegue fazer um trabalho maior. Pegando esse gancho da sua resposta, professor, vou trazer isso para um exemplo bastante prático, de algo que eu acho que a gente tem que olhar com bastante atenção. Muitas vezes a gente se prende nessas recomendações e você já deixou muito claro que a gente precisa ter um olhar mais individualizado para as pessoas que chegam até nós, né? Mas eu vejo muito, principalmente em redes sociais, as pessoas comparando protocolos que funcionam mais, que isso é melhor, dá mais resultado. Mas assim, eu acho que tem uma coisa muito séria que a gente precisa tomar cuidado, que é em relação à aderência dessas pessoas à atividade física, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e entrasse mais no campo da adaptação aguda do exercício, mas também a adaptação crônica, né, que ele vai impor para essas pessoas. Hoje a literatura científica ela tende a buscar e tende a confrontar protocolos de treinamento, meios e métodos de treinamento para verificar aquilo que tem mais impacto e alcançar o maior número de pessoas que possam estar se beneficiando daquele meio e daquele método de treinamento. Então é muito comum você ver estudos de boas revistas testando, por exemplo, treinamento aeróbio contínuo versus treinamento intervalado de alta intensidade. E qual seria melhor para a redução da massa de gordura, para os ganhos de VO2 máximo, né, da aptidão cardiorrespiratória, para melhora de parâmetros inflamatórios ou para melhora de parâmetros relacionados ao diabetes, como a glicose plasmática ou a hemoglobina glicada, né, para melhora da pressão arterial ou da função cardíaca, enfim, tem diversos parâmetros que normalmente são avaliados. Há algumas revisões sistemáticas que tem mostrado para nós, quando juntado vários trabalhos, que o treinamento intervalado de alta intensidade parece oferecer uma superioridade nos ganhos desses parâmetros para esses indivíduos que possuem algum desses tipos de patologias, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, etc. Né? Mas a gente sabe que outros trabalhos importantes também da literatura, e principalmente quando eles equalizam o gasto energético da sessão, seja de forma contínua ou seja de forma intervalada, os resultados, como você disse, cronicamente, ou seja, a longo prazo, então 8, 10, 12, 14, 15, 20 semanas de treinamento, então, realizando trabalhos, métodos diferentes, mas com gasto energético, quilocalórico similar, equalizado, né? Parece que ao longo do tempo, as respostas com gordura visceral, gordura subcutânea, né? Gordura do tronco, gordura na região androide, gordura na região ginoide, parâmetros relacionados ao diabetes, parâmetros relacionados à hipertensão, eles parecem apresentar resultados rigorosamente similares, não tendo superioridade de um método sobre outro, né? E aí entra naquilo que você está falando, né? Sobre a questão da aderência.
Eu costumo dizer sempre assim, que existe algo que talvez nenhum artigo, nenhum livro pode te ensinar, que é o bom senso do profissional. Por que eu estou falando isso? Porque os pesquisadores, né, nós trabalhamos com pesquisa, nós produzimos pesquisa. Quando nós fazemos as pesquisas, nós temos condições de controlar aquilo que está acontecendo. Evidentemente, um aluno chega para você com alguma dessas patologias, é claro que dificilmente você vai colocar esse aluno para de cara, nas primeiras semanas, já realizar treinamento intervalado de alta intensidade. Por isso que eu costumo dizer que talvez é muito interessante que você faça progressões ao longo do tempo. Então, se eu estou te dizendo aqui, ó, a literatura diz para nós que os dois métodos são eficientes, que quando são equalizados os resultados são similares para essas patologias. Por que então você não começa com o método contínuo, né? Com intensidades menores, com volumes menores, onde o estresse biológico é menor? E conforme a pessoa vai se adaptando ao longo do tempo, você vai progredindo com a intensidade, vai progredindo com o volume de tempo ou de distância percorrida, pensando aqui no treinamento aeróbio ainda, né? Então você vai progredindo ao longo do tempo, a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, você pode ir progredindo com as cargas de treinamento. E ao longo lá de 15, 20 semanas obter resultados significativos e extremamente positivos com isso. Então, pensando em HIIT contínuo, os resultados são similares. E por que ainda mais faz sentido você ir progredindo de pouco em pouco até chegar numa condição de maior intensidade ou uma condição de um volume maior de tempo ou de distância percorrida? Ou seja, em resumo, uma condição de mais estresse biológico ao organismo frente a uma sessão de treinamento. Por que isso faz sentido? Porque quando o indivíduo te procura, uma vez que ele é obeso, diabético, hipertenso, e ele te procura para realizar, para aderir a um programa de treinamento, acredite, muitas vezes ele não quer. Muitas vezes ele está te procurando porque o médico disse que ou ele procurava um programa de exercícios físicos ou então ele ia morrer. Então ele te procura, mas ele não gostaria de estar se exercitando, né? Claro, existem exceções, mas a maioria sim. E se você logo de cara já submete esse indivíduo a condições de altas intensidades, a condição de alto estresse biológico, é muito provável que a taxa de desistência seja grande, porque o sujeito começa a sinalizar grande dificuldade em realizar aquelas tarefas, né? O sistema nervoso central do indivíduo começa já a pensar, nossa, eu vou ter que ir para aquele sofrimento, né? E, ou seja, não faz uma associação com o exercício com prazer, com bem-estar, em ir procurar o exercício porque é prazeroso, porque é divertido, porque é gostoso, porque você se sente bem pós-exercício, né? Não. Aquela sensação de dificuldade, de estresse, de biologicamente um esforço extenuante, é muito provável que desencadeie desistência. Ao passo que se você fizer diferente, né, com menores intensidades, menor estresse e ir progredindo ao longo do tempo, é provável que haja uma maior aderência ao programa de treinamento e você consiga resultados positivos ao longo do tempo e talvez consiga fidelizar ainda mais o seu cliente. Evidentemente que eu não estou dizendo que não exista pessoas que não queiram já de cara se extenuar, já realizar esforços de alta intensidade. Sim, ok, mas lembra sempre, às vezes a pessoa quer, mas ela não tem o aparelho locomotor preparado para aquilo, estrutura articular preparada para aquilo, para aquele estresse, metabolismo preparado para aquele estresse, uma alta degradação de glicose, alta quantidade de metabólitos que sinalizam fadiga muscular. Então, biologicamente, para a pessoa que não está acostumada, familiarizada com essa situação, é estresse demasiado, né? Então, é importante ali na anamnese você verificar quem é essa pessoa. A pessoa que ela já quer esse tipo de estresse, mas você percebe que talvez ela não esteja com o aparelho locomotor preparado, ou ela é uma pessoa que
tem mais consciência, que você pode ganhar, fazer com que ela tenha mais aderência ao programa de treinamento ao longo do tempo, porque você vai progredindo ao longo do tempo, que faz mais sentido, uma vez que os dois métodos são muito eficientes para essa população. Muito bom, maravilha. Agora uma pergunta mais específica sobre a população pré-hipertensa ou hipertensa, né? Em relação às respostas hemodinâmicas agudas à sessão. Hoje a gente sabe que, pensando no exercício aeróbio, é claro que o profissional sabe que o sujeito é hipertenso, é interessante aferir a pressão arterial antes da sessão de treinamento para garantir que o sujeito possui condições de se exercitar. Evidentemente que vai depender de que momento que ele está no programa de treinamento, se ele está em momentos de menor intensidade, menor volume, menor estresse, ou se ele já está realizando esforços de maior estresse. Mas existe uma resposta, né, de hipotensão pós-sessão de treinamento. Isso é claramente evidenciado na literatura com exercício aeróbio, né? Onde o sujeito, minutos e horas depois da sessão de treinamento, ele tem redução significativa das medidas de pressão arterial. E isso é super positivo, porque tende ao longo do tempo esse efeito agudo constante, 2, 3 vezes por semana sendo estimulado, ao longo do tempo tende aí também diminuindo cronicamente os valores de pressão arterial e pode ajudar o indivíduo a reduzir esse quadro de hipertensão, né? Agora, uma coisa que precisa ficar clara não é só uma questão exclusiva do exercício aeróbio, né? Muita gente tem também um preconceito com relação ao treinamento de força, pensando inclusive que o treinamento de força pode gerar situações de incremento da pressão arterial, que pode ser até negativo para esses sujeitos hipertensos, né? O que nós temos observado da literatura é que a ciência recomenda esforços, intensidades do treinamento de força moderadas, né? Então ali entre 40% a 70% são extremamente seguras para o indivíduo hipertenso realizar os seus exercícios de força, né? A sua intensidade dentro dessa variação 40% a 70% é extremamente seguro, de modo que também parece gerar esse efeito hipotensor pós-sessão tão similar quanto o treinamento aeróbio, né? Então o efeito também acontece com o treinamento de força, o que é super positivo, porque as pessoas aumentam o leque de opções que elas podem ter. Não só o exercício aeróbio, mas o exercício de força, e muitas vezes é mais interessante ainda que combine os dois. Exercício aeróbio e exercício de força potencializa ainda mais, né, o efeito hipotensor pós-sessão de treinamento, isso pensando na resposta aguda e pensando na resposta crônica também, ao longo de semanas de treinamento, influenciando na melhoria e no controle da pressão arterial.